nossa vida cristã é o tempo de Deus. E como vamos falar de tempo de Deus, vamos falar a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, amém? Eclesiastes capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, logo no título vai falar que há um tempo para todas as coisas, ou há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E diz assim, do 1 ao 8, acompanhe. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de falar e tempo de estar calado, tempo de amar e de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, aqui está a tua palavra. Fala aos nossos corações. O povo é teu, a palavra é tua, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça para a glória e honra do teu nome. Ele foi escrito pelo rei Salomão. O livro de Provérbios, a maior parte dos teólogos afirmam que foi escrito quando Salomão ainda era jovem. É um livro de sabedoria, assim como os outros, mas ele vai trazer como o mundo deveria ser, o ideal. Que nós fôssemos sábios, que nós aplicássemos a sabedoria, o temor do Senhor. Já o livro de Cânticos, eles afirmam, com muitos estudos, que foi escrito no meio da jornada de Salomão. Já o livro de Eclesiastes, ele foi escrito
O Senhor, Ele sempre existiu, Ele está na eternidade. Mas nós temos que aprender a lidar com o Cronos, que é esse tempo limitado. Essas 24 horas que você sai para trabalhar, que você está no seu trabalho, que você tem uma hora de almoço, que você tem que voltar a correr, vir para a igreja. Esse é o seu tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é diferente. Primeiro as coisas acontecem em cima, para depois acontecer embaixo. E quando a gente fala de tempo, o tempo ele é um presente. O tempo é um presente e presente é algo valioso. Não pode ser visto de qualquer forma, nem desperdiçado de qualquer forma. Não pode ser desperdiçado, na verdade. Não pode ser, a gente não pode levar a vida de qualquer jeito. É isso que ele está dizendo aqui. E eu pergunto para você refletir: como você tem usado o tempo que Deus tem te dado aqui na terra? O tempo que Deus tem te dado, você tem usado para glorificar a Deus? Você tem verdadeiramente valorizado esse presente que Deus todos os dias entrega nas suas mãos? E aí, quando a gente entende isso, e a gente entende que quando se fala de tempo de Deus, quem vive na presença de Deus, sabe que o Senhor, Ele tem propósitos. Estamos falando de um Deus que permite as estações e ciclos nas nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos e nem queremos, às vezes, passar por essas estações. Porque é isso que a Eclesiastes está dizendo, que é um tempo para todo propósito. Então, você vai ver ciclos e estações diferentes. Porque quem está em Deus vai viver propósitos. É uma vida com significado. E é importante a gente entender isso, para que a gente não interrompa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E aí acompanhe comigo, ele vai dizer o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Eu trago sempre as duas para não entender. Ele diz assim que há um tempo de nascer. E aí o Senhor foi me inspirando e a gente vai aplicar isso aqui, porque se ele está dizendo há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. A gente sabe que existe um tempo onde realmente a gente nasce, né? Gerado no ventre da mãe. Mas trazendo para o nosso ambiente espiritual e nossa vida cristã, a gente entende que existem coisas que vão ser geradas em nós, que o Senhor vai produzir nascimento em nós. Mas como assim, irmãos? Quando a gente vai para a passagem onde o Senhor Jesus conversa ali com Nicodemos, ele diz: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá herdar o reino dos céus. Então existem coisas, existe na nossa vida espiritual que nós vamos precisar nascer, vamos precisar deixar o Senhor gerar. E existe, eu gosto muito dessa frase, existe dois processos na vida do cristão. Existe o processo de salvação, que é o processo onde o Senhor nos tira da lama, porque um momento nós estávamos vivendo como queríamos. Lá em Efésios 2 fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas o Senhor, com sua maravilhosa graça, nos salvou. Então existe esse processo de salvação que Ele nos tira da lama, mas existe o processo de santificação, que Ele tira a lama de nós. Eu não sei quem é o autor, mas eu gosto muito dessa frase, porque ela traz exatamente a simbolização desse nascimento, que é esse processo de santificação que eu e você passa. Mas para que a gente nasça de novo, para que chegue esse tempo de nascimento que a gente não consegue discernir, e a gente vem para a casa do Senhor e não
que o Senhor quer trazer à existência. Então nós precisamos ter discernimento de qual tempo nós estamos vivendo em Deus. Ele também vai falar sobre o tempo, acompanhe comigo aqui no verso 4, diz assim: há um tempo de chorar. Quem quer viver tempo de choro? Ninguém quer viver. Mas todos nós estamos. Eu não vim te decepcionar, mas eu vou ser realista. Todos nós estamos a mercê de viver o tempo do choro. E o Senhor permite o tempo do choro. Por que Ele permite? Porque muitas vezes Ele precisa tratar as nossas vidas. Ninguém amadurece sorrindo. E às vezes a gente não consegue entender esse tempo do choro. Nós queremos fugir do tempo do choro. Nós queremos abortar. Lá fora, as pessoas já não permitem mais passar por esses processos. O mundo não quer mais viver, as pessoas lá fora não querem viver mais isso. Mas a gente sabe que Deus, Ele não trabalha na ótica humana, terrena. Ele trabalha na ótica celestial, espiritual. E há um tempo do choro. Eu lembro de um período onde eu vivi isso. E por mais que a gente saiba que há um tempo determinado para todas as coisas, mas às vezes o Senhor tem que nos lembrar. Porque parece que a gente esquece. Parece que a gente esquece que existe um tempo de choro. E eu lembro que uma certa vez eu estava vivendo exatamente o tempo do choro. Em 2022 eu acho que eu passei mais da metade do ano chorando. E eu lembro que eu entendi o Senhor ministrando dentro do meu coração, dizendo: eu permiti. Fica dentro desse tempo. Fica dentro dessa situação. Não se precipite em sair dela. Porque se o Senhor está dizendo fica, é porque Ele tem um propósito. Aí você quer voltar, você quer interromper e não permite o amadurecimento espiritual, não permite a experiência que o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida. E a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai compreender que era necessário. E aí, quando a gente fala do tempo de choro, eu vou pedir para você abrir Salmo 73. Salmo 73. Eu vou pedir para que você abra. Porque quando a gente fala de tempo de chorar, é um tempo de dificuldade. É um tempo de dilemas, é um tempo de conflito na nossa alma. Um tempo de questionamento, muitas vezes. Quem nunca questionou as coisas a Deus? Até mesmo se sentiu injustiçado por algum motivo. Acho que pior do que perder o sentimento de perda é o sentimento de injustiça. Mas a gente está diante de um salmo onde o autor entrou em conflito. Ele entrou, a fé dele entrou em conflito. Ele vai dizer logo no início aqui do capítulo, ele vai falar assim: verdadeiramente. Ele utiliza aqui uma intensificação. Ele diz: olha, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Olha, verdadeiramente bom é o Senhor para com aqueles que são limpos de coração. Ele já inicia o salmo fazendo uma grande declaração. Mas observe no versículo 2 que mesmo ele dizendo que verdadeiramente o Senhor é bom, e quantas vezes nós temos a consciência da bondade de Deus, mas ainda assim ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviam. Mas como assim o salmista está dizendo: bom é Deus para com Israel? Eu reconheço a bondade de Deus, eu reconheço o quanto o Senhor é maravilhoso, mas quanto a mim, eu quase desviei, eu quase saí da presença. Mas por quê? Porque ele olha, ele fica olhando o tempo dos outros. Às vezes você está vivendo um tempo que você não consegue discernir que cada um tem o seu propósito individual com Deus. Aí você olha para o tempo do outro, porque o outro está vivendo um tempo de bonança, o outro está vivendo um tempo de contar testemunhos, um tempo de alegria. Mas entenda que propósito é exclusivo, é individual. Então nós precisamos discernir. E aí ele começa a comparar. Ele diz: olha, eu fiquei observando como era a vida dos ímpios, a prosperidade dos ímpios, como eles, que parece que a vida deles é sempre boa, não passa por apertos. Eu não sei se você já questionou, eu já questionei. Se, poxa, mas eu estou dando certo na presença, eu estou fazendo tudo que agrada a Deus.
que embora ele esteja nesse tempo, achando que até em vão ele se purificar, ele fala exatamente isso, em vão tem que purificar. Mas quando ele entra no santuário de Deus, ou seja, quando ele entra na presença, porque o importante é entrar na presença para ter discernimento. Quando eu e você entramos na presença e buscamos de Deus, a gente consegue compreender o que verdadeiramente está acontecendo nas nossas vidas. Porque ele vai dizer, ele entende que todavia, mesmo diante do tempo do choro, mesmo diante do tempo da dificuldade, mesmo no tempo da aflição, todos os dias o Senhor estava com ele. Eu não sei qual o tempo que você vive hoje, mas isso não invalida o caminhar de Deus com você. Isso não invalida a presença de Deus. Ou seja, as pessoas lá fora até querem misturar nossa fé para aquilo que possuímos, mas o nosso valor não está nas coisas materiais. Independente do tempo que nós estamos passando, o Senhor está todos os dias. Glória a Deus. O Senhor todos os dias está do seu lado e Ele desce junto com a gente na prova para passar junto com a gente. Esse é o nosso Deus. E Ele vai dizer isso. Observe no versículo 23. Acompanhe. Todavia eu estou de contínuo contigo e tu me seguras. Você está seguro. O tempo é do choro, mas Deus não deixa. Deus não nos deixa. Ele vai com a gente junto no tempo do choro. Mas como a gente está falando de um Deus que trabalha com ciclos, com propósitos, o próprio escritor de Eclesiastes, ele escreve que ao tempo do choro, mas ao tempo da alegria. Ao tempo do choro, mas ao tempo da alegria. Às vezes o adversário, ele quer cegar a gente, colocar os nossos olhos somente no problema, para a gente esquecer daquilo que Deus já fez. A gente não vai viver no passado o tempo todo, mas às vezes é necessário lembrar, poxa, o Senhor fez no passado, Ele pode fazer agora e Ele pode fazer melhor ainda no futuro. Mas se a gente ficar tão focado no problema, que é o que muitas vezes o diabo faz, a gente não consegue enxergar além das ondas, da dificuldade, da luta. E às vezes o Senhor quer fazer, sabe o quê? Nos transicionar para outro tempo, mas a gente não permite. Então é um tempo também da alegria, onde o choro cessa. É por isso que a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Uma hora a alegria vai vir. Não deixe o inimigo cegar o seu entendimento. E quando chega o tempo da alegria, você precisa se alegrar de verdade. Eu não estou falando para você sair postando na rede social a sua vida, se você quiser. Mas se é o tempo da alegria, de regozijo, de contar testemunhos, se o Senhor quer que você conte para fortalecer a vida dos outros irmãos. Mas o tempo da alegria chega. E aí em Eclesiastes capítulo 7, no 14, ele diz que no dia da prosperidade goza do bem, ou seja, se alegre mesmo, viva plenamente a bênção que o Senhor está entregando. Aí ele diz que no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto um quanto o outro. Todos os dois tempos foi o Senhor que fez. Ela mandou e nós vamos passar. Ela mandou gravar tudo, você aguentar, Aí ele continua dizendo assim, acompanhe. Ao tempo de plantar e ao tempo de colher. Ao tempo de plantio. Nós estamos vivendo uma geração micro-ondas, uma geração acelerada. Ninguém quer plantar mais. Ninguém quer plantar. Eu lembro de uma época onde eu estava no tempo do choro. Essa mesma época que eu falei criança. Mas o Senhor já queria me transicionar para o tempo do plantio. Eu lembro que eu entendia muito o Senhor falar assim, se levante. Porque às vezes nós estacionamos no tempo e a gente quer ficar ali, o tempo todo. A gente não se move. Porque nós estamos no cronos, é para nos mover. Deus está dando a ordem, olha, se mova. Eu vou fazer Kairos, mas eu preciso que você se mova nesse tempo.
aqui dentro que a transformação, a virada de chave espiritual acontece. É dentro. Você pode estar na pior situação, mas dentro de você a chave virou. Porque você entendeu o comando de Deus. E aí o Senhor estava querendo me transicionar. Filha, sai desse tempo do choro, do lamento. E vai agora plantar. Vai agora semear quando você ora, quando você evangeliza, quando você até mesmo chora, você também está plantando. Só que o Senhor já queria que eu plantasse nessa área, exatamente na área da palavra, que eu procurasse buscar, ler as escrituras, fazer curso, sabe? Realmente mergulhar. Era isso que o Senhor queria. E o Senhor queria que eu tivesse crescimento espiritual. E eu dizia, Deus, logo agora desse tempo. Logo agora eu vou estudar. Logo agora. Poxa, a gente viveu um tempo bom aí. Tem pessoas sorrindo, alegres, porque eu não estava alegre. Eu estava ainda estacionada no tempo do choro. Aí eu disse assim, Senhor, eu estou. Aí eu falei com Deus, eu disse, Deus, o que eu falo com Deus no detalhe. Eu disse, Deus, eu não consigo sair, eu não consigo dar esse passo de fé que o Senhor está querendo que eu dê. Porque eu entendia, e o Senhor, quando Ele quer fazer algo com você, Ele vai te cercar com aquilo ali. Ele vai dar vários sinais, Ele vai te cercar para você compreender o que Ele quer. E eu consegui compreender, mas eu não conseguia dar o passo de fé. E eu disse exatamente, Senhor, eu não consigo, porque eu estou olhando para a minha situação e eu não consegui enxergar que isso ia dar certo. Porque Deus, quando Ele te chama, Ele não te chama olhando para quem você é hoje. Ele já vê o que você pode se tornar amanhã. Só que nós somos limitados, é por isso que a gente tem que andar por fé, não andar por vista. E eu disse a Deus, eu não tenho coragem. No dia seguinte eu recebi uma mensagem e parece que a pessoa estava dentro do meu quarto ouvindo a minha oração. E eu disse, Senhor, eu vou fazer meu apelo sobre a tua palavra. Porque eu não estou querendo muito não, mas por obediência eu vou fazer. E se eu não fizesse, eu não estaria aqui. Você está entendendo como é importante a gente transicionar, sair do tempo que Deus está dizendo e pular para um outro tempo? Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 126, eu gostaria que vocês abrissem, Salmo 126, diz assim no versículo 6, que aquele que leva a preciosa semente, ou seja, quando você planta, não é em vão. E ele diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus molhos. E eu não me arrependi, eu estou aqui hoje. Se eu não tivesse obedecido, eu tivesse ficado lá, eu ia sucumbir, ia ficar estacionada no tempo que já era para eu ter saído. Por isso que é importante você discernir o tempo que Deus tem para você. Qual é o tempo que Deus tem para você agora? Peça ao Senhor que Ele vai te direcionar, porque a colheita é certa. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sempre possíveis, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo